Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Liturgia de 25 de setembro de 2022, domingo, 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o glória, o creio, a segunda semana do saltério. É a indicação. Antífona da entrada. Senhor, tudo que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Texto de Daniel, 3º versículo 31, 29 e seguintes, 43 e 42. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que mostrai vós poder, sobretudo do perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Amós, capítulo 6, versículos do 1º e do 4º ao 7º. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 146, versículos do 7º ao 10º, refrão 1º. Bendize minha alma e louva o Senhor. Repetamos: bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimentos aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva o Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva o Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendize minha alma e louva o Senhor. Repetamos: bendize minha alma e louva o Senhor. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 11 ao 16. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível
que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Evangelho. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Epístola de São Paulo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse, nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu, de longe, a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. No outro mundo, Lucas 16, versículos do 19 ao 31. Notável a parábola do rico indiferente, ou melhor, a parábola dos 6 irmãos, como sugere J. Jeremias, As Parábolas de Jesus, editora Paulinas, 1983. Parábola que pode ser lida com humor ou com tremor. Uma narrativa em 2 tempos, neste mundo pobre entre dores e o rico entre gozos. No outro mundo, posições invertidas e para sempre, sem remissão. Detalhe curioso, é a única parábola de Jesus em que um dos personagens tem nome, Lázaro, ou Eleazar, que significa em hebraico Deus ajuda. Já o apelido do rico indiferente, Epulão, é posterior e não consta do original. Entre os 2 tempos, a morte como um limiar e uma virada de tudo multiplica por -1, invertendo todos os valores. O mendigo sofredor acaba no seio de Abraão, a imagem do céu.
enquanto o rico gozador acaba atormentado no inferno. Dispensa imagens. O rico tenta um recurso paradoxal. Pede a Abraão uma espécie de mediação do próprio Lázaro para refrescar sua sede infernal. O mesmo que antes negara migalhas de pão, agora suplica por uma gota de água. Com isto, ou melhor, como isto era impossível, pois um abismo intransponível, caos magnum em latim, impede o contato entre céu e inferno, o condenado mostra preocupação com seus 5 irmãos que ainda vivem na terra e, supõe-se, viviam um estilo de vida semelhante ao que ele mesmo havia escolhido. Pede que o fantasma de Lázaro vá alertá-los. E ouve do pai Abraão a resposta. Eles têm Moisés, a palavra escrita, Logos, e os profetas, a palavra viva, Rema. Basta ouvi-los, basta ouvi-los, basta ouvi-los. A palavra escrita, Logos, e a palavra viva, Rema. O ricaço ainda argumenta que a aparição de um morto teria mais impacto e os levaria à conversão. E a crua resposta: quem não ouve a lei e as profecias também não daria ouvido a um morto. Quantas lições para nós! Não se vive impunemente, há uma retribuição proporcional. Ficar surdo à lei de Deus é coisa séria, de graves consequências. A indiferença ao pobre é mortal. Prefiro, contudo, fixar-me em uma única lição. Existe um outro mundo. Este mundo atual não é o único. Aliás, este é visivelmente provisório, passageiro. O outro, sim, é definitivo, pois tecido de eternidade. E viver como se nada houvesse além deste mundo é pura insanidade. Para que mundo nós estamos vivendo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. A ti, Senhor, o pobre se abandona confiante. Salmo 10, versículo 14. Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês também uma reflexão do livro de 2016, livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos lá, uma reflexão desse livro sobre o mesmo Evangelho. Lucas compõe um drama para mostrar que os ricos cavam o abismo que os separa da vida. O homem rico é debochado, entrega-se aos prazeres da comida e do luxo, além de desprezar o miserável deitado à porta de sua casa. O pobre tem identidade, seu nome é Lázaro, e espera saciar a fome com as sobras do ricaço. É da natureza do rico avarento enxergar só a si mesmo. Por isso fecha-se no seu orgulho e ignora a humilhação e sofrimento alheios. Falta-lhe a decisão de ser solidário e fraterno com quem possa ter necessidade, com quem passa, por necessidade. Final do drama. Cada pessoa presta conta de seus atos. O pobre, que viveu em total despojamento, à semelhança de Cristo, passa da morte à glória. O rico, que viveu de modo egoísta e despreza os demais filhos de Deus, vai ao encontro de uma vida de tormentos. Veja que coisa, hein? É para a gente pensar na nossa vida aqui. Temos também do Frei Jorge Luiz Maoski, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, uma reflexão. Já é conhecida de todos nós essa parábola do pobre Lázaro e do homem rico, texto do Evangelho deste domingo. O grande ensinamento desta parábola não é tanto a crítica feita àquele homem por sua riqueza e ao seu destino final, que foi arder em chamas no inferno. Jesus chama nossa atenção através desta parábola por conta da indiferença e insensibilidade. Indiferença e insensibilidade do homem rico, que não olhou e não teve compaixão do seu irmão próximo à beira da sua porta passando fome.
Quando a riqueza fecha nossos olhos e nosso coração para o irmão necessitado, então ela é maldita e leva à morte eterna. A indiferença aos pobres é o grande pecado do mundo. A falta de compaixão e a insensibilidade estão na contramão do evangelho e do reino. A indiferença é uma violência. E agora vamos ao santo do dia. Dia 23, domingo, aliás, 25, dia 25 de setembro, domingo. Eu fiz a pesquisa no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês podem divulgar e usar à vontade o que estiver nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. São Firmino é o santo do dia 25 de setembro. Firmino ou Firmin, como foi batizado, nasceu na Espanha, na cidade de Pamplona, na última metade do século III. Era filho de uma família rica, influente e bem firmada nos princípios do cristianismo. Mas foi na França que seu trabalho de evangelização se destacou, de tal forma que foi considerado uma das figuras mais importantes da igreja daquele tempo. Sua pregação era muito apreciada pelos fiéis. Fez tanto sucesso pelo seu conhecimento das verdades da fé, que foi eleito pelo povo seu novo bispo. Isso aconteceu quando o sacerdote honesto, já muito velho e cansado, não podia mais orientar os fiéis. Firmino, então, recebeu o sacramento da ordem e a sagração episcopal em Toulouse, dando início ao seu apostolado de evangelização, que pretendia acabar com as trevas do paganismo. Ele se destacou. Por ser um exemplo de fé e virtude, Firmino conseguiu grande fama e suas peregrinações foram incansáveis nas cidades francesas como Agen e Auvergne, Angers, Beauvais, ou Beauvais, não sei a pronúncia correta, e finalmente Amiens, onde conseguiu a conversão de milhares e milhares de pagãos que aceitaram a doutrina do Senhor. Os casos mais incríveis foram de Arcádio e Rômulo, implacáveis perseguidores de Firmino, os quais, diante da santidade e firmeza na fé do bispo, por suas palavras e intercessões prodigiosas, acabaram tocados pela graça de Deus e converteram-se a Jesus Cristo. Era uma época em que a perseguição contra os cristãos apresentava uma fúria implacável e violência impiedosa. Por isso Firmino despertou a ira de seus opositores pagãos, como o governador romano Valério, que, desejando que o povo voltasse a cultuar os deuses pagãos, mas temendo uma revolta, pois tinham verdadeira veneração pelo bispo, mandou prendê-lo e decapitá-lo sem julgamento oficial. O bispo Firmino morreu no ano 290. A ele foram concedidas as honras de apóstolo das Gálias, por seu trabalho como evangelizador. Seu zelo e sua dedicação pela evangelização na atual França fizeram-no merecedor do título que a igreja lhe consagrou. Seu corpo está repousando na Catedral Francesa de Amiens. São Firmino é amplamente festejado pelo povo espanhol e francês, motivo pelo qual seu culto foi muito difundido no mundo cristão, que o comemora no dia de sua morte. São Firmino, santo do dia 25 de setembro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus onipotente. Peça e receberá, se for para o seu bem. Aquela súplica que você faz, Deus pode dar 3 respostas: sim, não ou espere. Tenha esperança em Deus. Receba as demoras de Deus. Nosso tempo e o tempo de Deus são diferentes.
Agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia ele vai voltar, será a parousia, o juízo final, o fim da história. Jesus vai julgar vivos e mortos. Os mortos para o julgamento serão ressuscitados. Algo inenarrável, inefável, uma dimensão mística, nós não compreendemos. Nós utilizamos no máximo 10% de nossa intelectualidade, nossa mente. Nem isso. Nós não temos como compreender essa dimensão mística, algo transcendental. Acaba esse espaço como conhecemos, esse tempo, né? E Jesus vem para nos introduzir no novo Éden, no paraíso eterno. Pelo menos é a minha esperança. Você também tem essa esperança? As 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor. Eu tenho essa esperança. Mas para que tenhamos o novo Éden, a felicidade em plenitude, o gozo eterno, tenhamos a imagem beatífica de Deus, do nosso Criador, vivamos para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, meu Deus, pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão. E me dê a vida eterna, meu Jesus Cristo. Eu quero a vida eterna, meu Jesus.